Então, antes de começarmos a falar sobre o realismo no Brasil, é importante começarmos falando sobre onde o realismo surgiu e como ele surgiu. O realismo ele surgiu em Portugal e ocorreu nos últimos anos da década de 60 do século XIX. Teve como marco a questão de Coimbra, que foi liderada pela elite intelectual ou os literatos, como preferirem chamar. Ocorreu uma insatisfação com a monarquia e o clero. E essa questão de Coimbra, ou questão do bom senso e bom gosto também chamado, ocorreu entre Antônio Feliciano e uma polêmica que rolava em torno de seus estudantes sobre Antero de Quintal, onde o Antônio Feliciano, professor da Universidade de Coimbra, daí vocês entendem de onde veio o nome Coimbra, ele era um professor com ideais conservadores ao romantismo. Já os seus alunos, eles eram mais revolucionários e acreditavam que a arte e a literatura deveriam estar mais ligadas ao cotidiano e aos problemas que havia em Portugal. Nessa, a gente pode fazer uma ligação agora à atualidade. Atualmente, a gente sabe que no Twitter algumas postagens podem acabar gerando uma treta. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Esse professor, Antônio Feliciano, ele publicou um pós-fácil do livro Poemas da Mocidade de Pinheiro Chagas. Nessa, ele defendia a arte romântica e a questão passadista, o bom senso e o bom gosto. Isso soou como provocação e que eclodiu no artigo publicado por Antero de Quintal, que não ficou quieto, é claro, e publicou logo a questão do bom senso e bom gosto, onde ele criticava totalmente esse professor e ainda estabeleceu uma perspectiva estética ao realismo. E a perspectiva dele era a arte presa ao concreto e não a idealizações. Daí a gente já pode entender que, nessa época, estava rolando bastante debates e foi um período de grandes agitações, não só políticas e sociais, mas também culturais. E entendemos que o realismo, nessa época, ele representou uma nova forma de fazer literatura, no caso. O realismo ele acontece até mais ou menos 1890, quando Eugênio de Castro ele publicou um livro de poesias chamado O Aristos. Ele, com esse livro, pretendia revolucionar a poesia portuguesa. Não só isso, mas ele também era contra as tradições romantistas. Em seu livro, era marcado o uso de novas rimas, nova metria, alteração e riqueza no vocabulário. E como tema, ele abordava a paixão fatal, o pessimismo e a necrofilia. Para quem não sabe o que é necrofilia, é o uso de corpos mortos para atividades sexuais. Então ele retratava isso em seu livro. Mas voltando ao contexto do realismo, a gente não pode esquecer do que estava rolando lá na Europa, que foi a segunda fase da Revolução Industrial. E ela ajudou na construção desses pensamentos. Não só ela, como também as ideias de questões científicas que surgiram nessa época. Aí a gente pode citar também os autores que contribuíram para essa construção da ideia do realismo, o Hegel, o Augusto Comte, Marx, Engels e o evolucionismo de Darwin. Todos eles estavam atacando assim a postura do atraso intelectual. Então, a partir daí a gente já pode entender que a Revolução Industrial, como era algo mais pé no chão, foi um bom contribuidor para a construção desses pensamentos. Como as questões científicas eram mais voltadas para a razão, então se encaixava perfeitamente nos ideais do realismo. Então foram bastante importantes para fortalecer esse movimento. E aí a gente não pode esquecer que o realismo ele veio para acabar com o romantismo, acabar com toda aquela ideia romântica de que tudo era mil flores. Foi bem um tapa na cara da realidade das pessoas daquela época que achavam que viviam no mundo de Alice. Olá, boa tarde. O meu nome é Elisa e eu vou falar sobre o contexto histórico do realismo no Brasil. Bom, primeiramente, por que é importante a gente falar o que estava rolando naquela época quando surgiu o realismo, né, aqui no Brasil?
Na verdade, o realismo é uma escola literária que pega muito da realidade e traz para o papel, por assim dizer, né? Então, os autores realistas, eles pegavam muito do que acontecia à sua volta, a sociedade, o cotidiano das pessoas, e trazia isso para as suas obras. Então, esses acontecimentos históricos também estavam presentes nessas obras, justamente porque era o que estava rolando naquele momento. Bom, lembrando que o realismo ele não surgiu no Brasil, né? Ele surge na Europa, mas vem pra cá trazendo bastante influência. Então, os autores do realismo brasileiro recebiam essa influência direta das escritas europeias e mantinham essas características em seus escritos, como a linguagem objetiva, né? Como a gente já viu lá nas características, a crítica social, principalmente as contradições e o moralismo da burguesia. Não, a burguesia era um alvo, tomava cada tiro, velho. Tinha ironia como marca retórica e fazia também descrições minuciosas psicológicas dos personagens. Então, a mente ali do personagem era detalhada e bem formada. Bom, o realismo no Brasil ele surgiu no século XIX, mais ou menos na metade para o final, e ele veio logo depois do romantismo, né, sendo em oposição a ele, surgindo em oposição ao romantismo. Como o pessoal da semana passada falou, o romantismo ele surgiu no século XVIII e veio até o século XIX, até a metade. Então, justamente por ser uma escola tão próxima da outra, essa transição ela veio com características da escola anterior. Então, o realismo ele surge ainda com aquela pegada do romantismo, sabe? A sociedade naquela época era dividida em operários e a burguesia. E agora eu vou falar sobre os acontecimentos que permearam o desenvolvimento do realismo no Brasil. Então a gente tem ali a segunda revolução industrial. Na verdade, o processo de industrialização aqui no Brasil foi mais lento, né? Já que estava aquele impasse do colonialismo e da mão de obra escrava, que ainda se mantinham na política do segundo reinado, o caso, o reinado de Dom Pedro II. Temos também o cientificismo, então o progresso tecnológico ali estava rolando solto, tinha o avanço da energia elétrica, o surgimento de novas máquinas como o carro. Veio também o abolicionismo, foi um movimento muito importante, né? O abolicionismo é um movimento a favor da abolição da escravatura, e a gente vê que é importante porque temos ali a escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade como os principais temas desses autores realistas do Brasil. Outro ponto também é o positivismo. O positivismo foi o pensamento filosófico que mais exerceu influência no surgimento do realismo, justamente porque ele é caracterizado por analisar a realidade através das observações e constatações racionais. E a gente vê que essa é uma forte característica do realismo, né? Justamente por ter o positivismo como um pilar bastante presente. Nós temos finalmente, né, a abolição da escravidão no Brasil em 1888, então tem ali a substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Rolou também a crise da monarquia, né, que se deu à proclamação da República em 1899. Então, diante dessa situação toda, esse rolê todo, os artistas da literatura brasileira resolveram propagar as ideias realistas. Então, como eu falei, esse período histórico foi crucial para o surgimento dos escritores realistas brasileiros, já que eles eram republicanos e defendiam também a abolição da escravatura, que, como eu falei, foi um tema bastante presente em suas obras. Agora tá, como é que a gente vê que surgiu o realismo aqui, né? Quem foi que surgiu com essas características realistas? Bom, eu vou falar aqui alguns autores que ajudaram a divulgar o realismo aqui no Brasil. Por alto, claro, os meus colegas vão falar melhor dele mais tarde. Então nós temos Machado de Assis, sim, o queridinho do professor, queridinho do realismo também, né? Ele era considerado o gênio do realismo e o percussor do movimento. Foi com aquele livro dele, Obras Póstumas de Brás Cubas e posteriormente Dom Casmurro, que se iniciou o realismo aqui no Brasil. Mas a gente também tem outros autores de destaque, como o Raul Pompeia, o Aloysio Azevedo, que também está relacionado com o naturalismo, vai ser melhor dito sobre isso mais tarde também, e o Alfredo Taunay. E na época da crise da monarquia, né, que foi depois da Guerra do Paraguai, esses autores logo de cara assim se declararam antimonárquicos. Então isso fez com que a burguesia fosse mal vista, né? Ou melhor, que a burguesia tivesse um olhar crítico, um olhar ruim quanto ao realismo. E a burguesia era uma parte grande, né? Mas isso não foi um problema. Eles continuaram com as suas propostas e ainda tiveram muitas de suas prosas publicadas. Falarei agora sobre as características do realismo. Então,
Como o próprio nome da escola já pressupõe, o realismo lida com fatos, com a realidade do homem e a sociedade em conjunto. Por se desvincular da subjetividade romântica, este movimento propõe uma visão crítica à realidade e às relações junto ao uso de uma linguagem culta e direta. Eu falarei as principais características que marcou esse período chamado realismo. O objetivismo, sem dúvidas, foi uma que mais marcou aquela época, aquela fase, porque é caracterizado pela oposição às ideias românticas, e os artistas desse período buscavam retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações e subjetividade. O descritivismo também é uma característica, compromisso com o real, a denúncia da hipocrisia humana, porque era frequente as críticas às hipocrisias da moralidade da classe que dominava na época a burguesia, o retrato da mulher com qualidades, mas também defeitos, o enfoque nos aspectos psicológicos, o amor subordinado aos interesses, apresentações dos costumes e valores da classe média, universalismo. O esteticismo também foi muito importante, porque eles usavam de uma linguagem culta e estilizada, escrita com proporção e elegância. Então, o realismo e naturalismo fazem parte do ciclo antirromântico, por isso essa oposição de ideias românticas, que é justamente caracterizado pela busca do objetivismo, cientificismo e materialismo. Realismo literário. A escola literária do realismo veio como uma reação ao romantismo, pois os escritores realistas queriam derrubar o que o romantismo pregava. As obras eram abordadas de uma forma objetiva e real. As principais características das obras no realismo são: primeiro, linguagem descritiva detalhada. A linguagem era repleta de detalhes e com muitas descrições de ambientes e personagens. Eles priorizavam a linguagem mais simples, clara, objetiva, culta, direta e impessoal. Segundo, os personagens eram comuns e não idealizados. Para isso, eles investigavam os comportamentos humanos para que seus personagens estivessem mais próximos da realidade. Terceiro, aprofundamento psicológico dos personagens. Esse foi um recurso bastante utilizado pelos escritores, pois eles estudavam os traços do perfil dos indivíduos e dos personagens, por isso as narrativas realistas eram lentas, porque acompanhavam o tempo psicológico do personagem. Agora eu vou falar sobre autores e obras do realismo. O início da literatura realista ela vai se dar na França, através do autor Gustave Flaubert, com a publicação da obra Madame Bovary, em 1857. A obra, quando foi publicada, teve uma grande polêmica na época, porque ela ia de contra aos valores pregados na época. Ela abordava temas como a infidelidade matrimonial, traições por parte feminina e o suicídio. Em Portugal, temos Eça de Queiroz, um grande escritor que inaugurou a prosa realista em Portugal. As suas obras de grande sucesso são O Crime do Padre Amaro, em 1875, e O Primo Brasílio, em 1878. No Brasil, o realismo foi inaugurado através do autor Machado de Assis, que foi através da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Machado de Assis, ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Memórias Póstumas de Brás Cubas fala sobre um autor defunto que conta suas experiências de vida para os leitores, e é um dos principais romances na literatura brasileira. Machado de Assis, além de escritor, também foi um poeta, dramaturgo, cronista, jornalista, crítico literário e também foi um dos fundadores da Academia de Letras. Ao longo de sua vida, Machado de Assis também desenvolveu outras obras, como Quincas Borba, de 1886, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904, Memorial de Aires, 1904. Outro autor brasileiro foi Raul Pompeia. Raul Pompeia foi um dos autores brasileiros que também contribuiu nas obras do realismo
Ele nasceu em 1863 e escreveu a obra O Ateneu em 1888. Outro ator, Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo nasceu em 1857. Foi consagrado pela publicação do livro O Mulato, de 1881. E Arthur Azevedo, que escreveu a obra Capital Federal, A Loja e o Moçambique. Agora vamos ver as áreas de atuação em que o realismo esteve presente. Então, além da literatura, nós temos o realismo na escultura, na arquitetura, na pintura, né, no teatro, e nós vamos falar um pouco dele nessas áreas. Bom, no teatro, os fundamentos, as ideias e as características se mantêm as mesmas na dramaturgia, mas o que diferencia é a maneira como o texto chega até o seu público. Assim como na literatura, no teatro realista, as personagens também são mais comuns, tratados como alguém do cotidiano, né? Quebrando assim aquele estigma do herói romântico, por exemplo. Além disso, o tema é sempre abordando os problemas sociais e políticos da época. A linguagem também é mais direta, objetiva e foge do lirismo e da fala rebuscada encontrada nas peças românticas. Então a gente vê aí o afastamento, né, um pouco do barroco e do romantismo. Alguns exemplos de grandes dramaturgos importantes para o teatro realista vão passar aí na tela junto com algumas de suas obras. Bom, já na escultura, as obras realistas ficaram famosas por carregarem detalhes minuciosos, como os traços, proporcionando maior realidade para a escultura e expressando todos os nuances do momento. Então, as esculturas, elas exprimiam sofrimento, tristeza, reflexão, alegria, enfim, os demais sentimentos, como se fosse uma fotografia mesmo, sabe? Ou uma presença real. O escultor Auguste Rodin foi o maior representante dessa arte e ficou conhecido por representar os seres de maneira objetiva, realmente como eles eram. Entre as principais características das esculturas, nós temos a valorização dos gestos, as expressões humanas e temáticas sociopolíticas e culturais. Bom, os arquitetos e engenheiros realistas, influenciados pela Revolução Industrial, eles propuseram projetos que se adequavam às novas necessidades urbanas naquele momento. Então, como as cidades elas não precisavam mais de grandes palácios e templos, era preciso focar na construção de fábricas, ferroviárias, armazéns, estações, hospitais, moradias, escolas, enfim, bastante coisa, tanto para a nova burguesia como para os operários das fábricas. Dois marcos foram importantes para a arquitetura realista. Em 1850, Joseph Paxton idealizou o Palácio de Cristal em Londres, onde ocorreu a primeira feira mundial da cidade. E ele pôde mostrar todas as possibilidades estéticas ao utilizar o ferro fundido. Vai ter mais aí aparecendo na tela. Agora, outro marco que foi bem importante, nada mais e nada menos que foi a construção da Torre Eiffel, em 1889, projetada por Gustave Eiffel, que hoje é o principal ponto turístico de Paris, na França, e é famoso em muitos outros países, como aqui mesmo, né? Bom, a torre é um verdadeiro triunfo da engenharia realista e moderna. Ela esbaja todo um esqueleto de aço e ferro e extermina qualquer alusão aos projetos arquitetônicos de outros movimentos passados. Outra arte bastante influenciada pelo realismo foi, claro, a pintura, né? Os pintores do movimento realista tinham por finalidade fazer a retratação da realidade das pessoas da forma mais objetiva e concreta possível, quebrando com a estética ideal das escolas anteriores. E, diferentemente do romantismo, que era uma escola que valorizava sentimentos aflorados, o realismo trouxe a valorização de espaços e o homem já não era mais a ser necessário na representação, né? Não representava mais o centro das narrativas. As pinturas realistas, elas contam com bastante paisagens e retratos, com cores sóbrias e pinceladas livres, originando uma representação nítida da realidade. Alguns pintores também se destacaram nessa época e, entre eles, vai passar aqui na tela quais são. O naturalismo surgiu na Europa no século XIX. O marco de fundação dessa nova estética foi a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro provocou polêmica, pois contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo.
Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como os outros seres vivos, o ser humano é resultado de um processo de evolução. O darwinismo foi uma influência primordial no naturalismo, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos: a conclusão de que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino, o entendimento de que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem, no processo de seleção natural, enquanto as outras sofrem extinção. O naturalismo em Portugal, surgimento na França em meados do século XIX, e assim como o realismo, o naturalismo era oposto às ideias do romantismo. Apesar de ter sido um movimento que se originou na mesma época do realismo, é uma subdivisão deste, contendo características afins e também divergentes. Pensando na palavra naturalismo, é importante lembrar que ela se relaciona à ideia do ser natural, naturalismo, ser natural, ou seja, a observação da figura humana a partir dos seus instintos, sendo comparada por isso a um animal. Toda a Europa passava pelas transformações da Segunda Revolução Industrial e seus avanços tecnológicos. Isso fez com que o naturalismo em Portugal se inspirasse, por exemplo, nas teorias evolucionistas de Charles Darwin. Daí o motivo do homem ser observado e apresentado como um ser animalesco. Destacou também o positivismo de Comte, a psicologia e as pesquisas antropológicas e os avanços políticos, democracia, liberalismo e socialismo. O naturalismo no Brasil. Antes de tudo, para me começar falando sobre isso, eu gostaria de falar que o marco inicial do naturalismo brasileiro é a conhecida obra O Cortiço, em 1890. Então, voltando para o naturalismo no Brasil, teve início no final do século XIX, em relação da coexistência com o realismo e como forma de reação ao ideal imposto pela escola anterior, o romantismo. Foi nessa época que, influenciados por escritores europeus, nossos escritores passaram a enxergar na literatura um instrumento de denúncia social e não apenas um entretenimento para a classe média e para a elite brasileira. Naturalmente, a literatura naturalista ganhou força entre os escritores, principalmente em território brasileiro, onde a escravidão e desigualdade social eram temas da realidade, mas pouco explorados na época. Sabendo que houve crescimento do capitalismo e, consequentemente assim, o aumento da mão de obra de maquinários e ainda a abolição da escravatura em 1888, os escritores naturalistas, influenciados por todos esses acontecimentos, procuram retratar com maior realidade nas suas obras o que estava acontecendo na sociedade. Eles tinham uma visão materialista, uma vez que a sociedade estava em ascensão. Também tinham uma visão objetiva, onde os temas eram tratados sem rodeios, direto ao ponto. Além disso, acreditavam que a ciência era a solução para os problemas do homem. E a partir desses fatos, notava-se uma sociedade que dava sinais de liberdade, finalmente liberdade, em que o povo agora tem voz e faz se entender. É considerado um novo momento, onde as pessoas procuram ser libertas do seu passado. Então, vocês já devem ter percebido que o naturalismo ele foi considerado mais ou menos a evolução do realismo. E para muitos estudiosos, o naturalismo ele era uma radicalização do realismo, porque ele retratava o homem como um ser institutivo, ou seja, um ser que agia por instinto. Só que a gente tem que entender, antes de mais nada, que existia uma diferença entre realismo e naturalismo, não era a mesma coisa. Por exemplo, na questão de protagonismo, no realismo era a burguesia. Já no naturalismo, era a classe operária, né, as pessoas mais simples e marginalizadas. E na questão da temática do naturalismo, era uma abordagem bem mais exagerada, com o objetivo mesmo de chocar a sociedade. Era uma verdade nua e crua, se a gente pode dizer assim. E na questão dessa, né, das abordagens exageradas, eles pautavam bastante os prazeres carnais, né, o sexualismo, o erotismo é um exemplo disso. Agora, dando ênfase realmente à característica do naturalismo, nós temos a ciência, né, que era usada como um instrumento de análise e compreensão da sociedade. Tínhamos também a linguagem coloquial, né, que era a linguagem mais do cotidiano e tal daquela época. Tínhamos a observação da realidade, que também tinha lá no realismo. Temos o retrato objetivo da sociedade, né, que era focado na questão da classe operária, que a gente não pode esquecer disso. E tínhamos mais 3 pontos, que era o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo. Explicando por base, para não ficar longo, o evolucionismo ele era a questão evolutiva dos seres vivos e tal. O cientificismo era a valorização
do que era científico e da ciência em si. Eles simplesmente consideravam a ciência superior a qualquer outra doutrina. E o positivismo, ele já pensava mais nas questões sociais e posteriormente ele se torna a sociologia que a gente conhece atualmente. Voltando rapidamente para o evolucionismo, eu esqueci de pautar aqui, ele também analisa as características evolutivas de cada ser vivo, entende? E agora, mais uma característica do naturalismo, era a descrição do ambiente e do personagem, né? Não podendo esquecer que o ser humano, ele era considerado um animal comandado por instintos. E também tínhamos a questão da zoomorfização. Zoomorfização, para quem não entendeu, que eu falei um pouco embolado. E era uma associação, né, dos animais a seres humanos. E para finalizar, nós tínhamos mais 3 pontinhos. A mulher, que era considerada como histérica, e mulheres consideradas histéricas naquela época e tal, eles faziam um interrogatório, exorcizavam e até mesmo elas eram queimadas. Existiam as pessoas negras, que eram tratadas como inferior, e o indivíduo homossexual, que era tratado como um doente. A gente perde até o fôlego, não é mesmo? Agora, para fechar essa parte das características, vocês compreendem que o romantismo, ele tratava, por exemplo, a questão romântica, vamos dar um exemplo, entre o homem e a mulher, como algo tipo conto de fadas, aquela coisa melosa, aquele amorzinho todo. Já o realismo, a gente tem mais aquela questão do flerte, né? Mais ou menos assim, falando no popular. E já o naturalismo é aquela questão do vamos ver. Eles realmente retratavam aquelas cenas que vocês já sabem. E é isso, fechamos características. Bom, vou falar dos autores e suas obras do naturalismo. Émile Zola, escritor francês e maior representante do naturalismo na França, lançou como manifesto do seu movimento o romance experimental. Ele combina em suas obras as teorias científicas da época como o darwinismo, o evolucionismo e o determinismo científico. Outras obras de Émile Zola: Germinal, Naná, A Besta Humana, Como se Casa, Como se Morre. O principal representante do naturalismo no Brasil foi o maranhense Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, de 1857 a 1913. Em sua obra máxima, O Cortiço, Aloysio condensou todas as ideias naturalistas ao mostrar como a influência do meio e a força dos instintos determinam o comportamento das personagens. Outras obras de Aloysio Azevedo: O Mulato, A Casa de Pensão. Outro autor é Adolfo Ferreira Caminha. Sua produção literária é marcada por temas de violência, prevenção, homossexualidade, crimes e tragédias. A obra que merece destaque é A Normalista, de 1893, de cunho regionalista. Além disso, O Bom Crioulo, de 1895, foi seu romance ousado por abordar a temática homossexual. Meu nome é Sada e eu vou falar sobre o naturalismo na literatura, na pintura e no teatro. A literatura naturalista surgiu em 1867, na França, e deu início com a publicação de obras de Raquin e de Émile Zola, de 1840 a 1902. Esse é considerado o primeiro romance naturalista e que posteriormente inspirou muitos outros escritores. Naquele momento, a obra foi criticada, bastante criticada por abordar temas relacionados com a morte, interesses e a sexualidade. Embora Raquin, o crítico do século XIX, tenha inaugurado a literatura naturalista, a obra de Émile, de 1881, foi considerada uma das mais importantes do naturalismo francês. Nela, o escritor apresenta as condições subhumanas de trabalho em uma mina de carvão. Vale ressaltar que o romance naturalista também é conhecido pelo nome romance de tese, pois defende um ponto de vista que foi bastante apoiado em diversas correntes teóricas, como o determinismo, o positivismo e o evolucionismo, na qual ele buscava na ciência explicações para tais fenômenos. O naturalismo no teatro baseia-se na filosofia de que só as leis da natureza são válidas para explicar o mundo e de que o homem está sujeito a um inevitável condicionamento biológico e social.
As obras retratam a realidade de forma ainda mais objetiva e fiel do que no realismo. Por isso, o naturalismo é considerado uma radicalização desse movimento. Já nas artes plásticas não tem o engajamento ideológico do realismo, mas na literatura e no teatro mantém a preocupação com os problemas sociais. Influenciados pelo positivismo e pela teoria de evolução das espécies, os naturalistas apresentam a realidade com rigor quase científico. Objetividade, imparcialidade, materialismo e determinismo são as bases de sua visão de mundo. Características do naturalismo existem na França desde 1840, mas é em 1880 que o escritor Émile Zola reuniu os princípios de tendência em seu livro de ensaios, O Romance Experimenta. Assim como todas as outras mídias do naturalismo, como a literatura e etc., a pintura naturalista foi uma forma de reação contra o subjetivismo, a idealização e o estilo do romantismo. Os pintores naturalistas pintavam paisagens, cenas do cotidiano e retratos, fazendo com que a maior parte de suas pinturas fossem ao ar livre. Uma vez que esta era feita no local, enquanto o pintor observava diretamente aquilo que queria pintar, bem como a luz e a cor do local, deixando ao abandono as temáticas religiosas da inspiração histórica ou literária e a fantasia que os pintores do romantismo tanto gostavam. Com a adoção dessa corrente artística, surgiu também a libertação da subjetividade e sentimentalismos exagerados. Entre eles destaca-se William Bliss, notável por suas paisagens. A pintura naturalista pretendia imitar a natureza com exatidão, opondo-se ao idealismo e ao simbolismo.